Olá, pessoal. Nós estamos aqui começando mais um podcast do Latitude 7. Então, aqui está o Isaac, está o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Paraguaçu, e meu nome é Luiz Gustavo. Meu nome é Isaac Souza, como o Luiz Gustavo já falou, e esse podcast, o intuito dele é invadir a sua casa com uma mensagem extraordinária do nosso profeta. E a gente vai começar aqui só para dar uma quebrada de gelo aqui, né? Pastor, a gente quer voltar num vídeo que a gente fez, que a gente poderia começar falando agora, que é daquele versículo que você falou que tinha marcado a sua vida, né? Que foi Provérbios 4:23. Poderia dar uma explicada a mais sobre isso que você disse, né? Que também depois você falou que sobre como foi a primeira vez de você pregando, se você passou nervoso, como que foi? Quero que você explique isso e também, né? Quero que você diga quem você é, falar para as pessoas também que está assistindo. Primeiro, né, quero agradecer vocês por essa oportunidade de a gente estar aqui podendo falar um pouquinho de Jesus, né? Que é o nosso intuito aqui, nosso objetivo maior. Você falou em questão do versículo, né? Que foi citado no último podcast. Então, Provérbios 4:23 marcou minha vida no seguinte sentido, porque a Bíblia fala nesse versículo sobre tudo que se deve guardar. Eu tenho que guardar o meu coração, porque dele procedem a saída da vida. Então, tudo que você quiser nessa vida, primeiro tem que estar no seu coração. Então, muitas das vezes o nosso adversário, né, ele trabalha para manchar nosso coração. Algumas pessoas estão com falta de perdão, alimentam inimizade, né? Alimentam fracassos que ela passou. E isso, obviamente, vai influenciar diretamente no futuro da pessoa, né? Então vamos lá, se eu quero ter uma vida boa, o meu coração tem que ser bom. Se eu quero ser uma pessoa próspera, o meu coração precisa ser próspero. Se eu quero ser bênção na vida das pessoas, a bênção tem que estar primeiro no meu coração. Então é um versículo muito forte, né? Uma palavra extremamente importante para as pessoas que querem viver uma vida abençoada. E agora, como eu tinha dito, né, eu quero que você fale um pouco sobre a sua experiência pela primeira vez que você pregou, que você falou que foi no culto de jovens, né? Quero que você dê uma pincelada a mais. Sim, foi assim uma experiência muito boa, Isaac. Por quê? Até então eu não tinha nenhum pensamento de ser um pastor. Mas como eu recebi aquele convite, até preguei aqui do lado, na cidade de Eloy Mendes, eu acredito que ali começou a minha trajetória, né? E como tudo na vida, o começo é muito difícil, para mim não foi diferente, né? Mas desde que comecei, eu entendia que Deus tinha uma missão para mim e eu não tinha como parar, né? E hoje a gente já está aí há, deixa eu ver, 97, foi isso? Então quase 28 anos, né? Pregando a palavra de Deus e falando, levando Jesus para as pessoas, não tem coisa melhor do que isso. Amém, amém. Eu também, no Instagram, eu lancei algumas perguntas, só para, nesse tanto tempo que você disse, assim, de como pregando a palavra, né? Eu queria falar sobre experiência. Uma experiência, às vezes, assim, a gente dentro da igreja, a gente tem uma experiência, mas eu quero falar aquela que foi marcante, só para a gente entender um pouco mais da sua história. Uma Sim? experiência marcante. Olha, Isaac, eu tive uma experiência uma vez, eu não vou precisar a data que foi isso, Luiz Gustavo, mas a gente ia fazer uma oração no monte, né? Que é a gente sair num lugar retirado para a gente buscar Deus de uma forma mais intensa. E eu lembro que naquele dia foi muito forte a oração e a gente viu fogo no chão. Fogo mesmo, a gente pegar na mão
e levar para casa, né? Deus se manifestando em fogo para nós ali. Então essa experiência foi muito marcante e com certeza fortalece a minha fé até hoje. A gente viu que a sua história tem vários pontos. Sabemos que pregar o evangelho é algo que a gente não é fácil para ninguém. Mas se você fosse dar um conselho para os jovens hoje, qual conselho você daria para eles? Estou falando com 2 jovens aqui, tenho certeza que muitos jovens estão assistindo agora, vão assistir, né, esse podcast. Primeiro ponto na vida de uma pessoa, não só para ministério, é a oração, né? Se a pessoa ela não tem o desejo de orar, ela não deve nem entrar para o ministério, né? E, graças a Deus eu tive várias experiências com oração, já contei essa, né, do monte, mas eu me lembro que certa vez eu fiz um voto com Deus de orar e eu orei 5 anos. Todos os dias orava 1 hora por dia de joelhos, né? E assim, a vida ministerial, ela é desafiadora, né? São muitos problemas, muita investida do inimigo contra as nossas vidas. Então a oração, ela mantém a gente de pé, né? Então é pela misericórdia de Deus, através da oração, que a gente continua de pé. Amém. A gente vendo a sua vida, vemos que o senhor agora é um homem que está sempre trabalhando com pessoas e sabemos que lidar com pessoas não é fácil. Como você faz para lidar com isso? Ô Luiz, é assim, eu acho que desde que o ser humano existe, essa é uma dificuldade, né? A Bíblia fala que Caim matou seu próprio irmão, motivado por inveja. A Bíblia fala que Deus pediu para eles levar uma oferta, né? Caim, como lavrador, por sua vez, levou do fruto da terra. E a Bíblia diz que Abel levou das primícias do rebanho, que era pastor de ovelha. Então, se naquela época, vamos colocar aqui que eram 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. No meio desses 4 tinha um que, motivado de inveja, matou o próprio irmão. Então, nós somos parte desse povo, né? Então, você lidar com pessoas, você vai lidar com todo tipo de gente. A gente tem que ser misericordioso, amoroso, liberar perdão, saber que o ser humano erra, o ser humano falha, né? E às vezes a gente precisa cobrar um pouco menos, né? Que é a questão do julgamento, que a gente ouve muito, e a gente amar as pessoas do jeito que elas estão. Porque todos nós estamos em um processo de mudança, de conversão, tá certo? Então é dessa forma. A gente viu que aí você já fez várias viagens para diversos lugares, mas tem alguma viagem que já te marcou? Olha, eu acredito que a minha viagem para Israel foi extraordinária, né? Você está ali, saber que você está aonde Jesus passou. Uma experiência interessante que eu tive foi quando eu pude orar ali dentro do Santo Sepulcro e eu coloquei meu rosto no chão ali, primeiro para pedir perdão aos meus pecados, para agradecer por aquela oportunidade, né? Tive a oportunidade de mergulhar no Rio Jordão, onde na época fui até curado, que eu usava óculos. Também o Muro das Lamentações, um lugar super interessante. O povo ali buscando a Deus, crianças, jovens, adolescentes, né? Monte das Oliveiras, também muito interessante. Enfim, uma viagem extraordinária, né? Ali na Fonte de Gideão, recebi uma oração muito forte do meu amigo, pastor Flamarion, deixar aqui um abraço para ele. E foram, assim, momentos inesquecíveis. Muita bênção. Amém. Vou passar a palavra um pouco para o Isaac também, para eles fazerem algumas perguntas. Então, achei muito interessante isso aí que você falou
sobre viajar para Israel, né? Porque você vê como é que Deus nos ajuda, porque tem muitas pessoas que sonham em viajar para algum lugar, só que pelo meio financeiro não consegue. E então, por exemplo, uma pessoa quer viajar para Dubai, mas ela não consegue. Imagina passar vários tempos e aí Deus te dá uma missão e essa missão é você ir até Israel. E isso é muito interessante porque muitas das vezes as pessoas elas desistem por não ter recursos, sendo que você, por exemplo, às vezes, muitas das vezes, por você estar aqui onde você está, você precisou de ajuda. Então, eu queria muito conversar com você sobre essa questão de ser humilde, essa questão de deixar o orgulho de lado. Eu acredito que essa seja uma conversa muito interessante para a gente dar início. Queria que você falasse algumas coisas sobre isso. Então, Isaac, na verdade é até interessante esse assunto, porque eu me lembro que eu recebi essa oração que eu falei, do pastor Flamarion, e uma das coisas que ele falou na oração, eu gravei, que ele falou assim, que o dinheiro, a partir daquele momento, não fosse para mim impedimento para eu alcançar as coisas. Então, às vezes, muitas pessoas, elas querem, elas sonham, mas estão confiando no dinheiro. Então, Deus é poderoso para prover. Quando você propõe para Ele, eu quero. Até coloquei hoje, conversando com um irmão aqui da nossa igreja, que a gente sonha e Deus patrocina. Né? Então, primeiro é sonhar, acreditar que tudo, é a Bíblia que fala, tudo é possível que crê. Então, quando você crê, você vai longe. E lembrando que tudo, até a viagem, esse ministério maravilhoso, que é a igreja de Paraguaçu, é pela misericórdia de Deus. A gente não merece nada disso. Na verdade, a coisa mais importante que Deus poderia fazer por nós já fez, que foi dar o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Nada que nós fizermos vamos conseguir pagar isso. Então o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que se Ele já nos deu Jesus, a sua joia mais preciosa, não nos daria também as outras coisas? Então você que sonha, não importa o tamanho do seu sonho, Deus é poderoso para realizar. Se a intenção do seu coração é boa, para Deus não há nenhuma dificuldade de fazer acontecer. Amém, amém. Então, pensando nessas coisas que o senhor está falando, e é muito interessante, porque tem muita gente de fora que quando escuta a palavra pastor, pensa várias coisas mal assim, e vendo esse podcast, ela vai poder ver o tanto que o Senhor tem, o Senhor fala coisas interessantes, o Senhor, às vezes, através disso, a pessoa consegue, às vezes, achar o caminho que ela estava procurando. E, enganchando nisso, é interessante um assunto que, partindo disso, na Bíblia diz que muitos reis caiu por causa disso, né? Do orgulho, etc. E muito interessante também alguns reis que caíram por causa também da depressão. Muitas das vezes assim a Bíblia cita que os reis que reinavam naquelas épocas, eles tinham tudo, só que às vezes não tinha nada. Então é muito legal ver você falando sobre essa questão de ser humilde, de ter um coração bom, de fazer as coisas certas. E também eu queria que o Senhor dissesse para a gente formas da gente melhorar como um cristão. Porque eu acredito que eu, para melhorar como um cristão, eu tenho que ter uma vida de santidade, uma vida no altar, uma vida melhor a cada dia que passa. Eu já tentei várias estratégias para melhorar na oração. Uma, colocando um alarme aqui no meu celular de 3 vezes por dia, que nem Daniel fazia. Aqui o Davi, né, ensinou que era deixar o celular debaixo da cama, na hora que ele tocasse, a Bíblia estava ali do lado, você já levantava. Eu queria que o Senhor dissesse qual que foi o meio que você fez para melhorar como cristão. Porque, às vezes, você entra num serviço assim, aí, o que eu vou fazer para melhorar nesse serviço? Muitas pessoas vê uma pessoa que está em cima. Muitas pessoas vê o que o outro está fazendo. E eu queria ver com o Senhor o que você fez para melhorar como cristão,
para ajudar essas pessoas que estão em casa também, que quer melhorar? Então, eu acredito que o ponto-chave é a oração, né? É a oração. E a Bíblia fala que a humildade precede a honra, né? Então, a gente entender que a gente não é nada. Somos pó e cinza. Nós só somos alguma coisa pela misericórdia de Deus. Às vezes, o ministério, a posição, o inimigo tenta usar isso contra nós mesmos, de levar a gente a achar que a gente é superior a alguém, e na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, né? Na ótica de Deus, nós somos iguais. E o que muda é como você encara os momentos difíceis da vida, que nós vamos passar. É normal. Os dias maus, eles vêm para todos nós. É não parar, é não desanimar, é manter focado. E uma coisa importantíssima que eu posso deixar registrado aqui com vocês, é se preocupar com a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E mais do que isso, né? A Bíblia fala que só vai entrar no céu aquele que faz a vontade de Deus. Muito sério essas duas observações. A gente, como cristão, a gente sabe que a gente tem que romper com algumas coisas, do tipo amizades antigas, às vezes é um vício, algo que tem. Você pode falar pra gente alguma coisa que você teve que romper para você conseguir chegar onde você chegou hoje? Às vezes foi algo que você teve que deixar para trás, que você teve que fazer escolha, ou meu ministério, ou isso. Então, Luiz Gustavo, eu tinha um amigo que eu considero até hoje, assim, foi um parceiraço antes da gente chegar na igreja. Aí eu lembro que no dia que eu falei para ele, falei, olha, eu comecei numa igreja evangélica. E ele falou assim, então eu acho que hoje terminou a nossa amizade. E de fato, muitas das vezes a gente não consegue conviver mais. Não é porque a outra pessoa é ruim, não é porque a outra pessoa é do inimigo, não é isso, é que, na verdade, as ideias, elas não batem mais, né? Os pensamentos. Quando a gente vem para a presença de Deus, a gente quer buscar uma vida de oração. O namoro do jovem cristão, ele deve ser diferente, né? Ele namora diferente. Muitas das vezes as prioridades, elas são totalmente diferentes, né? Então a gente precisa romper com algumas coisas nesse sentido, até para a gente conseguir continuar a caminhada. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se eles não estiverem em comum acordo. Então é necessário que estejamos na mesma visão, para a gente continuar a seguir a nossa estrada, cumprir a nossa missão e cumprir a vontade de Deus. Amém. Como a gente sabe já, o Isaac, ele teve um milagre na vida dele e eu também tive. E eu sei que o Senhor também pode ter diversos milagres na sua vida. Você pode contar pra gente um milagre que Deus já fez na sua vida, que você falou, se isso aqui foi Deus, isso aconteceu porque Deus permitiu. De fato, vocês dois são dois milagres, né? Deus não faz nada por acaso, né? Deus livrou os dois da morte. E a gente sabe que Deus tem esse poder. Que Deus tem essa coisa boa, né? De resgatar, de pegar uma pessoa que não era nada e transformar ela em alguma coisa. Deus, ele é mestre nisso. Então eu acredito que o maior milagre que existe é a mudança do ser humano. Na minha opinião, não existe milagre maior do que esse, né? Então, tem muitas pessoas que têm testemunhos grandiosos, já beberam, já roubaram, já assassinaram, já fizeram tantas outras coisas e hoje elas estão regeneradas. São pessoas que hoje elas se tornaram uma nova criatura em Deus. Então, eu acredito que esse é o maior milagre, né? A gente se tornar amante das pessoas, você amar as pessoas, você amar independente da situação, você perdoar, você saber que
a gente depende uns dos outros, que ninguém é ninguém sozinho, né? A gente só vai conseguir ser alguém na vida quando a gente aprender a valorizar o nosso próximo. A Bíblia diz que eu preciso olhar para o meu próximo e entender que ele é superior a mim, né? E assim a gente vai conseguir conviver melhor. Esse é o maior milagre. A gente já fez diversos trabalhos para resgatar jovens das drogas, para trazer famílias para a igreja, mas se você fosse dar um conselho para alguém que vai querer começar a ganhar almas, como você falaria para essa pessoa, para aconselhar ela, por onde ela começaria? Olha, Luiz, primeira coisa é que ganhar almas, né? Trazer pessoas para Jesus é um dever de todos nós. Então não é A, B, todos nós. A Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio é. Então, primeira coisa, eu costumo falar isso. Primeiro você pede a Deus para te mostrar a pessoa. E aí você começa a orar para aquela pessoa. E aí você começa a evangelizar aquela pessoa. E aí você convida aquela pessoa para vir na igreja. Se Deus escolheu, uma hora ela vai vir. Então a pregação do evangelho são sementes, né? Cada vez que alguém fala, é lançada uma semente. Cada vez que alguém ora, mais uma semente. Então eu acredito que é isso, é começar a propor isso. Falar, eu vou levar pessoas para Jesus. Então quando a gente entende isso, a gente para até de falar mal uns dos outros, que a gente não tem tempo para fazer isso. Que a gente está empenhado em trazer pessoas para Jesus. E Jesus, a Bíblia fala que ele veio para os perdidos. E às vezes a pessoa fica, aquele lá eu não vou pregar para ele não, porque ele é isso, ele é aquilo. Não, mas Jesus veio para os ruins mesmo. São esses que Jesus quer resgatar, quer transformar. A Bíblia fala que ele veio para buscar e salvar o perdido. E a gente saber que pode ser qualquer pessoa. Ora, depois você ensina, prega, depois você convida e você vai cuidando daquela pessoa. Isso é um processo maravilhoso e quando você entender isso, você vai ver que quando Jesus falou para os discípulos, a prosperidade está na boca do peixe, né? Ele estava falando sobre isso. Quando a gente começa a ensinar pessoas sobre a palavra de Deus, a encorajar pessoas a buscar mais Jesus, nós somos os primeiros a ser abençoados. Então, isso aí que você falou é muito interessante, porque eu sempre tive essa visão, que nem um amigo nosso chegou na igreja e aí ele ficava muito na dele. Eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer para ajudar ele? E aí eu falei para os meninos, né, vamos chegar nele, convidar ele para continuar, permanecer na igreja, e foi exatamente isso que o senhor falou, sobre você ensinando, e também tem o pós, porque tem muita gente que acha que é só levar a pessoa na igreja, deixar ela lá e é isso aí. Não, tem o pós ali que você vai ajudando a pessoa no que ela precisar, ficou com alguma dúvida, vai ajudando, isso é muito interessante. E você aí que está na sua casa aí assistindo, não sei se você está na sua casa, no serviço, você pode estar em qualquer lugar. Eu quero que você nos conte aqui nos comentários uma experiência que você já passou também, como eu tinha perguntado para o nosso querido pastor João, sobre o mundo espiritual também. Você aí que às vezes está na sua casa, você que prega também a palavra, quero que você deixe aqui nos comentários também a sua primeira experiência, também é muito interessante. E após isso, tem algumas perguntas também no Instagram que fizeram, e que, para dar uma quebrada de gelo, eu queria falar para o Senhor isso, que é sobre, se você não fosse pastor, em qual área você atuaria? Rapaz, já fiz tanta coisa nessa vida. Já trabalhei de vendedor, já capinei na roça, já quebrei milho, já arranquei feijão, Nossa, já apanhei café, tudo e mais um pouco. já rocei pasto, né? Eu acredito que provavelmente estaria no ramo das vendas, né? Vendendo alguma coisa. Seria, Amém. acredito que sim. Amém. Porque hoje em dia o que mais
que mais aí as pessoas fazem é venda, né? E também uma coisa muito interessante que eu estava aqui refletindo, né? É que muitas pessoas que estão assistindo também são, às vezes, um casal. Às vezes é umas pessoas que tá querendo ter alguma coisa, mas eu quero que você diga como foi a sua trajetória com a sua, digamos assim, com a sua mulher desde o começo lá. Eu quero que você fala para as pessoas e no meio disso ir dando conselho também e também dizer quanto tempo você está com ela e é isso aí, amém? Bom, Isaac, falar da vida sentimental, para mim, hoje não é difícil, né? Afinal de contas, eu e a pastora Flávia estamos juntos há 26 anos, né? E o relacionamento, ele começa, vamos dizer assim, como uma festa, né? Quem namora está em festa. Mas quando você assume um relacionamento de casal, casado, é uma responsabilidade muito grande, né? No nosso caso, temos 2 filhos, o Davi e a Sofia Laura. A gente tem que entender que os nossos filhos teremos que prestar conta deles, né? Então, acredito que agora a gente não vive mais só para nós dois. Não é mais só uma história de amor a dois. Agora nós somos em 4, né? E a gente precisa fazer dar certo. Quem faz o relacionamento dar certo é o casal, né? Quando os dois estão na mesma visão, no mesmo pensamento, e Deus o ponto de equilíbrio, né? Lembrando que sem perdão o relacionamento não vai, porque somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos. Eu gosto de falar muito sobre a medida do perdão, 70 vezes 7 por dia. Então, se a gente colocar essa palavra em prática, é relacionamento pro resto da vida. Amém. Isso aí vai ajudar muito os casal que, às vezes, com o Senhor falando isso, até pessoas que estão do lado de fora vão pensar, opa, tá dando errado aqui, a gente já vai seguir os conselhos do pastor, que os conselhos que o Senhor dá, digamos assim, que vale ouro, porque tudo que o Senhor fala, toda vez que você está ali em cima do altar, que você fala, não é eu que estou falando, é Deus. Então a gente tem que entender que os conselhos que o Senhor dá é ouro. Por isso que fazendo essas perguntas a gente consegue destravar a nossa mente, porque a gente sabe que todas as vezes que o Senhor falar alguma coisa, a gente tem que obedecer, porque como você sempre fala em cima do altar, que as ovelhas sem um pastor é a mesma coisa de nada. Elas seguem o rumo que elas quiser, elas faz isso, faz aquilo, e o pastor está ali para ajudar elas. Muito interessante essas palavras que o Senhor deu, né? E muitas das vezes a gente, né, como cristão, a gente escutando isso que o Senhor fala, a gente fica pensando, é muito difícil. É difícil seguir isso, é difícil seguir aquilo. Mas uma coisa que eu sempre falo é, e se fosse fácil? Ia ter graça alguma coisa? E se fosse fácil? Então, tipo assim, toda vez que a gente pensa, isso que o pastor falou é difícil, isso que o pastor é difícil, volta lá atrás na Bíblia para ver a vida de alguma pessoa que seguiu a Cristo, para ver se foi fácil, se foi difícil. E muitas das vezes, na nossa caminhada cristã, a gente sempre está ali na igreja buscando a Deus, isso, aquilo. Às vezes alguma coisa dá errado, às vezes alguma coisa dá certo. E muitas das vezes, quando alguma coisa dá errado, a pessoa ela fala: eu tenho que sair da igreja, eu tenho que fazer isso. E eu queria fazer uma pergunta muito interessante com base nisso. Se você já teve alguma dúvida sobre a fé, se você já teve alguma dúvida assim, e como o Senhor lidou com isso, para as pessoas que estão assistindo conseguir sair disso também. Olha, Isaac, na verdade, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem a fé. Então a dúvida, ela é o contrário da fé. As duas não andam juntas. Se você tem dúvida, você já não está agradando a Deus. Então como você lida com isso? Observa o ser humano em si. Nós temos os olhos, o nosso olho ele vê as coisas
que vai para o nosso cérebro e aquilo ali se transforma em imagem, nosso ouvido em sons, a nossa boca a gente consegue ter paladar de muitas coisas. Então, quando você vê a grandeza da criação, o universo, os peixes, quando você olha, é impossível isso ter sido criado por uma explosão. Alguém muito sobrenatural fez tudo isso. Então, ninguém, nada nesse mundo é obra do acaso. O Criador está por trás de tudo. Então, à medida que você ora, à medida que você se esforça, que você busca Deus de todo o seu coração, e você começa a ter experiências com Deus, a nossa vida, ela vai ser, a nossa fé, ela será autenticada pelas nossas experiências. É muito bom ver e ouvir o testemunho de alguém. O testemunho das pessoas, eles até nos impressionam, mas os nossos testemunhos, eles marcam a nossa vida. Então não tenho nenhuma dúvida sobre a existência de Deus. Ele existe, é amoroso, é sobrenatural e quer salvar as pessoas. Amém. Hoje, no mundo lá fora, nós estamos falando com um público muito grande, né? Várias pessoas vão ser alcançadas através desse podcast. Tem pessoas desanimando, querendo parar. Às vezes é com o ministério, às vezes é algo no sentimental. Você já pensou em parar alguma vez? Se você teve ajuda e se você teve, como você lidou com isso? Luiz Gustavo, na verdade, vontade de parar não é o problema. Qualquer pessoa pode ter vontade. Jesus teve vontade de parar. Quando ali no Getsemane, a Bíblia fala que a alma dele estava triste até a morte. E aí ele fala, pede para Deus, Deus, tem como se eu passar para outra pessoa essa missão? Mas aí ele vira e termina dizendo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, quando você entende que Deus está com você, você sabe que Ele vai te fortalecer. Né? Então, um conselho que eu dou para os ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, a única coisa que nós devemos parar é com as coisas erradas. Nunca é tarde para parar com a vida errada. Está fumando, é melhor parar. Está bebendo, é melhor parar. Está mexendo com drogas, é melhor parar. Né? Deus, ele é misericordioso para nos perdoar e escrever para nós uma nova história. Então, assim como eu não parei, não tenho nenhuma expectativa de parar, pelo contrário, eu estou cada dia mais motivado pela vida que Deus me deu, pela igreja onde Ele me deu o privilégio de pastorear. A motivação está lá em cima. E eu, junto com os pastores auxiliares, junto com a nossa liderança, tenho certeza que Deus tem muitas coisas para fazer e nós seremos muito abençoados ainda em nome de Jesus. Amém. Nós vemos hoje lá no mundo lá fora que a frieza espiritual nas pessoas são muito grande. E essa frieza espiritual, ela existe uma cura. Então, se você fosse dar um conselho para uma pessoa que ela quer vencer essa frieza espiritual, qual conselho você daria para ela? Oração. Orar é falar com Deus. Orar é buscar força em Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Então, a frieza espiritual, ela muitas das vezes é fruto de pecado, ela é fruto de má influência, ela é fruto de decepções da vida. Então, a gente precisa orar, né? A Bíblia fala que é orar sem cessar, o tempo todo. Você pode orar em casa, você pode orar no trabalho, num momento de folga, você pode orar de noite, você pode orar de madrugada, você pode orar, não tem horário para orar, pode orar deitado, você pode orar ajoelhado, você pode orar em pé, você pode orar no meio da rua, né? Então, oração. A palavra, se a gente fosse definir, o que mais que o pastor falou nesse podcast? Ele falou de oração, falou muito de oração. Então, não importa o que você esteja passando, dobre o seu joelho, e eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé. Amém. Eu, por exemplo, tenho alguns cargos na igreja, eu ajudo na escolinha, no diaconato lá na igreja de Guaipava. Antes de você ser pastor,
você tinha qual cargo você exercia dentro da igreja e como foi sua experiência com esse cargo? Meu primeiro cargo foi diácono, eu trabalhava no diaconato. E assim, foi uma experiência maravilhosa, né? O conselho que eu dou para as pessoas que estão nos assistindo vale a pena fazer as coisas para Deus. A Bíblia fala que não há ninguém que faça alguma coisa para Deus e não receba agora filhos, netos e ainda recebe o galardão na vida eterna. Então faça a obra de Deus sem parar. Há uns dias atrás eu assisti um vídeo de um pregador, ele dizendo que a gente deve ter a seguinte ordem: Deus, a família e em terceiro a igreja. Não tem como separar Deus da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia diz mais: qualquer que amar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Então vale a pena você investir a sua vida, a sua família no reino de Deus. A igreja não é um lugar para a gente vir e aqui a gente buscar as nossas bênçãos, não. Deve ser a nossa vida, deve ser o nosso estilo de vida. Você e a sua família. Igreja, vale a pena. Vale a pena. No mundo de hoje, Davi falou o seguinte, que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A igreja primitiva, eles estavam reunidos todos os dias na igreja. Então a igreja é um lugar de bênção, é um lugar de milagre, é um lugar, não tem lugar melhor no mundo do que, nem a casa da gente é melhor do que a igreja. A gente sabe que nós estamos num país que esse país é um país avivalista, que tá para surgir um avivamento dos jovens, das pessoas desse país. O que você tem a dizer sobre avivamento? O que seria um avivamento para você? Olha, na verdade o avivamento está acontecendo todo dia, né? Todo dia tem avivamento, todo dia tem gente sendo batizada no Espírito Santo, todos os dias tem pessoas querendo trabalhar para Jesus, todos os dias tem alguém, aqui mesmo a gente tem o Lúcio, que recebeu uma cura, né? Deus liberou para ele a cura do coração, ele está na igreja todos os cultos, só glória, só alegria, só testemunho. Esse é o verdadeiro avivamento. Glória a Deus. Então, pastor, a gente que está aqui na igreja, a gente tem você como exemplo. E a gente sabe que quando a gente é exemplo, muitas das vezes são críticas, vêm críticas sobre nós, pessoas olham e apontam. Como você lida com isso? Jesus foi criticado. Jesus foi perseguido. Jesus foi mal falado. Então, quem somos nós, pobres mortais, né? Que vamos ter essa pretensão de agradar a todos, né? O que me fortalece é saber que eu tenho feito o meu melhor, né? Então, quando alguém me pergunta, pastor, o que o senhor pode melhorar? Em tudo. Eu posso melhorar a pregação, eu posso melhorar a oração, eu posso melhorar o cuidado com as pessoas, com as ovelhas, eu posso melhorar a minha vida com Deus, a minha vida de pai, de marido, de filho, e minha mãe, graças a Deus. Então, nós vamos entender isso, né? Que o nosso Deus, ele deixou escrito, no mundo nós teríamos aflições, seríamos perseguidos, teríamos momentos difíceis. Mas não parar, não pare. Independente do momento difícil, ore e continue. Pastor, escutando o que você falou você citou sua mãe, né? E aí eu lembrei, eu queria que você falasse quantos irmãos você tinha e também eu queria que você falasse o que o seu pai fez. Também você vai explicar o que os seus irmãos são hoje. Eu queria te perguntar o que seu pai fez para eles estar como eles estão hoje. Então, eu acredito assim que foi o maior legado quando meu pai levou a gente para a igreja, né? Então, até um recado aos pais de, eu não digo forçar, mas motivar muito os filhos a ir para a igreja. Então, nós somos hoje 9 irmãos, são 5 homens e 4 mulheres. Tenho na família
pastora Rosilene, pastor Eduardo, pastora Ana, pastor Antônio, são vários pastores em casa, levitas, diáconos. Então, assim, somos uma família muito abençoada, porque um dia o meu pai puxou a fila. Então, até uma palavra ao pai de família: leve sua família para a igreja. Repito, leve a sua família para a igreja. Não existe lugar melhor para se criar os filhos, né? Tem luta, tem, passa dificuldade, passa, mas Deus, ele é poderoso para nos abençoar. Amém. Você que está na sua casa aí, assistindo esse podcast, para você entender melhor a história do pastor, você aí que está realmente aqui escutando a gente, porque tem muita gente que às vezes está só e deixou de lado aqui. Isso aqui é importante para o seu crescimento na sua vida, em todas as áreas. Então, para você estar ajudando aqui o nosso podcast, curte, comenta o que você está achando desse podcast, comenta também próximas perguntas que você quer que a gente faça para o pastor de alguma próxima vez que ele for voltar aqui. E, pastor, eu tô com uma pergunta aqui muito interessante, que a gente vai entrar num assunto que ele é muito falado no Brasil e, digamos assim, no mundo todo, que é sobre a política. Que a gente queria dizer para todo mundo que o nosso pastor, ele é que ele já foi o vereador da cidade, e agora eu queria que você falasse qual que é a importância de um cristão na política. Queria que você falasse sobre isso. Pois é, muito boa pergunta, o assunto, né? Muito interessante, muito atual. Apesar de que o Brasil é um país que tem despertado para essa área da política, e é um conselho que eu dou para todo jovem deve se interessar por política, deve buscar um entendimento sobre a política, precisamos votar nas pessoas certas, não fixar o seu voto em número, não fixar o seu voto em partidos, mas em pessoas. O número não vota, o partido não vota, o número não governa, o partido talvez, mas pessoas. Saber que vivemos um país de muitas coisas acontecendo, igual tem acontecido esse problema aí com os aposentados. Assim, é porque tem muita gente desinteressada, que a pessoa no dia de votar, ela vai para a praia, ela vai para a roça, ela perdeu o título. Olha, valorize o seu voto, faça a sua parte. Vale a pena que todos estejam interessados em política, porque todos nós vivemos debaixo de uma política, né? Então, o conselho que eu dou, jovens, adolescentes a partir de 16 anos, já pode procurar o cartório eleitoral, tirar o seu título, né, e procurar inteirar-se sobre a política da sua cidade, do seu estado, do nosso país. Eu tenho certeza, diferente de muitas pessoas, eu estou na expectativa de que Deus fará algo sobrenatural na política brasileira, né, em nome de Jesus. Amém, porque o nosso Brasil, no lugar que ele se encontra hoje, ele está precisando de mais pessoas se envolver nisso, e também porque a gente vê aí no mundo várias coisas que estão acontecendo, e você percebe que os cristãos eles estão mais encolhendo nisso, eles estão ficando deixando mais de lado essa questão da política. E eu vejo que teve uma vez que o Senhor falou sobre o Nicolas Ferreira. A gente consegue ver que ele é um cara que a gente pode, digamos assim, pesquisar mais sobre ele, porque ele realmente, como cristão, está à frente da gente na política. E uma coisa muito interessante que eu queria que o Senhor falasse um pouco sobre isso é em relação às igrejas, as igrejas de todo o Brasil, que elas é como um pedaço de pizza. Tem a pizza aqui, ela recorta aqui, ela recorta aqui, ela recorta aqui. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância da igreja se juntar, não deixar, você é dessa igreja, então você fica aqui, você é dessa igreja. Não, a se juntar como um todo e ir para, digamos assim, e ajudar a política nesse sentido, porque, digamos assim, que vendo a política hoje em dia,
vendo as coisas que estão acontecendo, se a igreja como um todo tomar partido e ir para cima, eu acredito que o Brasil ele iria romper mais. E então eu queria que o senhor dissesse sobre isso, sobre as igrejas se repartir. Eu queria que o senhor dissesse sobre isso, as igrejas se juntar e se ajudar nessa questão. Bom, primeiro, sobre o Nicolas, com certeza um grande nome da política, né, da direita brasileira, mas nós temos também, né, os nossos deputados federais e estaduais, que é o pastor Stefano Aguiar e o pastor Leandro Genaro, no âmbito estadual. Têm feito um trabalho maravilhoso. Né? Eu acredito assim que a política deveria ser assunto de escola bíblica dominical, né? Que tivesse uma sala e ali para falar sobre a importância da política. Trazer a política do inimigo, política, o ditado é antigo, política, futebol e religião não se discute. Minha opinião, contrário. São os 3 assuntos que precisam ser discutidos sempre. O futebol é um lazer, né? É uma coisa para alegrar, para trazer leveza para a nossa vida. Em alguns casos não, mas na grande maioria sim. Política, misericórdia. Temos que falar de política na mesa da janta, do almoço, discutir sobre o futuro do nosso país. E religião, então, né, a palavra religião vem do religare, né, que é religar o homem a Deus. Então, eu acredito assim, que tem que falar e falar muito. Né? São assuntos importantíssimos e vamos que vamos. Tenho certeza que Deus tem o melhor para nós. Amém, amém. Então, para a gente partir para o fim, né, já para a gente terminar aqui, eu vou fazer as últimas perguntas, eu vou fazer algumas, o Gu também faz. E eu sempre, quando eu vou no YouTube, né, eu sempre pesquiso lá pastores que já viram demônio, porque tem muita gente que acha que é brincadeira. Fala que, se o demônio aparecesse na minha frente, eu ia acabar com ele. Só que tem muita gente que não entende que se um demônio aparecer na frente dela, ela tem que entender que tem pessoa que não consegue se mexer, tem pessoa que desmaia, tem pessoa que às vezes começa a ficar louca, achando que vê alucinação. Então, eu queria que o senhor, como eu já fiz essas pesquisas no YouTube, eu queria que o senhor dissesse qual que foi a sua experiência. Você já viu um demônio na sua frente, como ele era e como você lidou com ele? Na verdade, assim, a grande maioria das pessoas tem dificuldade de acreditar na existência do mal. Só que o mal não precisa que as pessoas acreditem para eles existirem. E eles estão aí trabalhando, segundo a Bíblia, roubando, matando e destruindo. Então, fisicamente, não, nunca vi. São seres espirituais, né? E assim, como lidar com os demônios? Somente no nome de Jesus. Nós, seres humanos, não temos condições de bater de frente com espíritos malignos. A Bíblia já nos mostra isso. Né? Então, é oração, é buscar Deus, é humildade, é saber que se Deus não tiver misericórdia de nós, não há o que fazer. A Bíblia fala que já era até para termos sido consumidos. Amém. Então, você que está gostando, né? Como eu disse aqui várias vezes, vai comentando aí para nós aí o que você está achando desse podcast. Curtir também, se você quer que a gente traga, que a gente faça mais podcasts, que a gente traga mais outras pessoas e também fazer perguntas para o pastor, porque ele vai voltar aqui com certeza. E para terminar, né, para eu passar para o Gu, para ele fazer o encerramento, uma pergunta também. E detalhe, você aí que quer fazer também mais pergunta para o pastor ou para alguma pessoa que vier aqui, vá no nosso Instagram, que é Quadrangular Paraguaçu. Você aí quer fazer uma pergunta todos os dias antes do podcast, a gente coloca lá a caixinha de pergunta. E essa pergunta veio de uma caixinha dessas que diz sobre como desenvolver sensibilidade à voz de Deus em meio ao barulho da vida moderna. Quero que o senhor diga sobre isso. Parabéns para quem perguntou. Né? Muito boa pergunta. Na verdade é o seguinte, a Bíblia fala buscar-me-eis
e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, é através do devocional, né? Quando você, né, Duda, hoje você fez devocional, quando você desenvolve o devocional, que é aquele tempo com Deus, aquela vida de oração, através da leitura da palavra de Deus, e aprender a fazer um silêncio para ouvir Deus. Deus está falando. Jesus está voltando, a gente está vendo aí, a gente viveu rumores de guerra, agora está em plena guerra, né? Então, Israel, o Irã e outras aí que a gente sabe que já estão envolvidas meio que nos bastidores. Então, Jesus está voltando. É hora de pararmos para ouvir a Deus. Então, coloquei, né, através do tempo sozinho com Deus, né, que é o TSD, né? A oração, a santificação, porque se você não santificar, você não consegue ouvir também, né? Aqueles pecadinhos do dia a dia, a gente ia eliminando eles, a gente ia tirando, né? E aí a gente vai conseguir ouvir melhor a voz de Deus. Como eu disse, repito, Ele está falando. Agora, para a gente finalizar, deixa uma mensagem de fé para eles. Deixa eu olhar ali para a nossa câmera, né? Primeiro eu quero parabenizar vocês. Pessoal, como que chama o... Latitude 7. Latitude 7. Vocês estão de parabéns. Parabenizar também a Duda, a Eloá, enfim, todos estão envolvidos, pastor Reginaldo, missionário William. É um pontapé inicial e eu tenho certeza que vai muito longe. Amém. Vocês vão a lugares que vocês nunca imaginou, alcançar pessoas, né? E para você que está me ouvindo, a palavra é: não desista, perdoe, ame sempre, fale de Jesus. Ele nunca vai te decepcionar. Ele sempre vai além das nossas expectativas. Deus abençoe. E o nosso podcast vai chegando ao final, pessoal. Então curta, comenta e compartilhe para alcançar mais pessoas através do nosso ministério. Amém?